Tem alguma coisa incrivelmente satisfatória ao ver ferramentas de alta qualidade fazendo seu trabalho. E desde que os primeiros ancestrais humanos criaram ferramentas, há cerca de 2,6 milhões de anos, meu amigo, como a gente avançou. Então hoje a gente vai conferir algumas das ferramentas mais legais que o nosso mundo moderno tem a oferecer. De pinças gigantes com espinhos que arrancam árvores, a brocas de diamante que atravessam rochas que nem manteiga, e até alguns estilingues de alta tecnologia com lasers. Coloquem seus capacetes enquanto a gente testa algumas das ferramentas mais incríveis que estão realmente em outro nível. Broca de diamante. Apesar da sua reputação preciosa, os diamantes são o material natural mais duro da Terra. Então, naturalmente, os fabricantes de ferramentas os utilizam regularmente em construções pesadas. Essa poderosa máquina é chamada de broca de núcleo de diamante e é usada para perfurar buracos profundos em materiais extremamente duros como rocha, concreto e gelo espesso. Ela consegue isso usando uma grande broca aumentada com diamantes industriais, uma ferramenta muito chique. Mas ao contrário dos seus glamurosos primos encontrados em anéis de casamento, os diamantes industriais são designados para esse uso por serem muito imperfeitos ou descoloridos para serem considerados valiosos como gemas, mas eles ainda são muito duros. Para fazer uma broca de núcleo de diamante, os diamantes industriais são triturados em um pó fino, conhecido como granalha de diamante. Isso é muito mais fácil do que você pode imaginar, já que, enquanto os diamantes são extremamente difíceis de riscar e podem facilmente cortar a maioria dos outros materiais, eles próprios podem ser facilmente quebrados com muita força repentina, até mesmo com um golpe de martelo de aço. Uma vez triturada, essa granalha de diamante passa por um processo conhecido como brasagem a vácuo, no qual é fundida um metal de enchimento derretido, como o níquel, dentro de um forno a vácuo extremamente quente. Depois de soldada na extremidade de uma broca de aço, a ferramenta carregada de diamante está pronta para ser fixada a um motor de alta frequência, para ser girada em alta velocidade e empurrada em várias estruturas. Olha a facilidade com que ela atravessa. É muito satisfatório de assistir, né? Mas então, qual é o objetivo de perfurar esses enormes buracos? Bom, por um lado, permite que os geólogos recuperem e examinem amostras intactas de várias estruturas naturais e feitas pelo homem por dentro. Também cria espaços vazios dentro de paredes sólidas para instalação de sistemas de encanamento, elétricos ou de ventilação. Embora algumas dessas máquinas possam atingir tamanhos realmente monstruosos, a fabricante de brocas de potência de Liechtenstein, a Hilti, oferece uma gama de versões menores, portáteis, que se especializam em perfurar concreto armado. Essas ferramentas incríveis geralmente pulverizam água simultaneamente nos buracos durante a perfuração, o que não só os mantém frescos e lubrificados, mas também captura poeira nociva. Eu ia adorar usar uma dessas, pra sei lá, fazer um escorregador de fuga secreto pra fora da minha casa. Mas infelizmente as brocas de núcleo de diamante da Hilti custam entre 2.000 a 9.000 dólares cada, incluindo todos os acessórios necessários. Então, lição aprendida. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e aparentemente um preço ainda maior. Poder de congelamento. Essa próxima ferramenta é para qualquer um que já tenha desejado levemente ter superpoderes. Especificamente, esse dispositivo engenhoso, conhecido como Rothenberger Rofrost Turbo 28, te dá o poder de congelar a água, para o espanto de qualquer espectador sortudo. Esse equipamento incrível é usado para congelar a água dentro de canos de fora para dentro, para que você possa cortar o cano em comprimentos mais curtos sem se molhar e molhar seus arredores. Mas então, como é que funciona essa peça mágica? Bom, o dispositivo vem com um conjunto de grampos, completos com medidores de temperatura que se conectam de forma segura ao cano. Esses grampos são atravessados por um gás de refrigeração que circula rapidamente, geralmente o propano, como parte de um sistema complexo e pressurizado como o do seu freezer de casa. A temperatura gelada começa a se espalhar pelos canos graças a uma camada de pasta condutora de calor nos grampos gelados, que rapidamente remove qualquer calor do cano e da água dentro dele. Isso leva a água dentro do cano a congelar, formando um tampão de gelo sólido que permanece no lugar enquanto o cano é cortado no tamanho desejado, pronto para ser conectado a um novo cano adjacente ou torneira. E tudo antes que o gelo volte a se transformar em água. Muito legal, né? Multitarefa.
Dizem que cabeça vazia é a oficina do diabo. E a nossa próxima ferramenta multitalentosa certamente vai te manter ocupado, graças à sua aptidão celestial para uma variedade de tarefas de bricolagem. Custando $130, essa ferramenta de 18 volts, chamada OnePlus Cordless Multitool, desenvolvida pelo fabricante japonês de hardware Ryobi, é um dos dispositivos mais versáteis disponíveis para as pessoas que são fãs do faça você mesmo. Quando equipada com um dos seus muitos acessórios de serra, a cabeça de oscilação rápida da ferramenta pode ser usada para fazer cortes precisos através de quase qualquer material, incluindo madeira, drywall ou até metal, como se o material fosse nada mais que um pedaço de queijo. Confere aí. A serra segmentada também pode ser trocada por um acessório de lixa, para alisar superfícies com muito menos esforço comparado com um bloco de lixa tradicional. Com ângulos de fixação ajustáveis e uma luz LED embutida, a ferramenta permanece eficaz nos cantos mais apertados e escuros do seu local de trabalho, o que significa que você finalmente pode construir aquela extensão da casa que você vem sonhando, tudo na escuridão para que as autoridades locais de planejamento nunca saibam. Totalmente infalível. Solda portátil. O ferro de solda, essa ferramenta revolucionária usada por profissionais e amadores há bem mais de um século, para fundir metais e circuitos. Ele funciona aquecendo e derretendo uma liga de metal, conhecido como solda, sobre a junção entre dois componentes. A solda derretida é então deixada para esfriar e solidificar, criando uma ligação fixa e eletricamente condutiva. Embora seja certamente uma das ferramentas mais satisfatórias de se ver em ação, não é sempre a mais fácil de manusear, visto que os ferros de solda precisam ser conectados a uma tomada, o que limita o alcance da ferramenta. A solução? O ferro de solda portátil 3380, inventado pela empresa sueca de metalurgia Sievert, com preço em torno de $300. Esse ferro de solda não precisa de eletricidade para funcionar. Em vez disso, cartuchos descartáveis preenchidos com uma mistura de gases inflamáveis, como propano, se encaixam diretamente no cabo de titânio leve da ferramenta. O gás é então aceso usando um mecanismo bizarro, conhecido como ignição piezoelétrica, no qual um cristal carregado eletricamente embutido é atingido por um pequeno martelo carregado por mola, que libera uma descarga de alta voltagem que acende o gás. A chama aquece a ponta de cobre a temperaturas superiores a 2000 graus e pode continuar queimando por 90 minutos de trabalho de solda sem fio, principalmente para fundir chapas de metal. Olha, se algum dia houve alguma ferramenta moderna que você poderia levar de volta aos tempos medievais e garantir que isso ia te fazer ser acusado de bruxaria, essa varinha mágica de derretimento com certeza seria uma das principais candidatas. Tesoura para metal. Enquanto os ferros de solda estão ocupados unindo metais, outras são usadas para destruí-los, Lisa. Duvido que você pegou essa referência. E é igualmente satisfatório de assistir. Dá uma olhada. Essa é a 18-gauge Single Cut Metal Shear, desenvolvida pelo fabricante americano de ferramentas elétricas Milwaukee, e ela atravessa metal como se fosse manteiga. Alimentada por uma bateria de íon de lítio recarregável, essa ferramenta de $329 desliza sem esforço através de folhas de metal de até 0,13 centímetros de espessura. Ela funciona oscilando a cabeça com lâmina de aço em alta velocidade, permitindo que ela rasgue o metal com muito menos tempo e esforço que tesouras manuais tradicionais. Com a sua cabeça rotativa de 360 graus e o gatilho de velocidade variável, esse dispositivo ergonômico proporciona controle máximo e precisão, mesmo ao fazer os cortes curvos mais difíceis. Mas a minha parte favorita dessa ferramenta são as espirais de metais perfeitamente moldadas, que se enrolam na cabeça da lâmina durante o uso. No universo paralelo, certamente o trabalhador falasério guarda essas espirais de metal para usar como decorações de árvore de Natal. Olha se não é uma ótima ideia. Maravilha das torneiras. Aquela torneira pingando o tempo todo é a coisa mais irritante do mundo. Mas graças a essa próxima ferramenta, não tem necessidade de pegar sua caixa de ferramentas inteira para evitar ficar maluco. Deixa eu te apresentar a Easy Change Faucet Wrench, da fabricante americana de ferramentas de encanamento Ridgid. Esse dispositivo impressionante tem inserções de alumínio trocáveis para lidar com uma variedade de trabalhos de encanamento comuns, desde a instalação de torneiras e peneiras de pia até o aperto de válvulas de fechamento. O interior oco da ferramenta
ferramenta permita que ela envolva os canos sob a pia para um aperto conveniente das porcas de montagem, enquanto seu corpo curto, de menos de 27 centímetros, ajuda a caber em espaços especialmente apertados. Ela está disponível para compra na internet por apenas $37, e aparentemente alguns encanadores precisam muito mais dela do que outros. Se bem que não deve ter ferramenta que ajude essa alma desesperada. Pé de cabra de bolso. Se você já deu uma espiada na caixa de ferramentas de um mecânico, pode ficar chocado com a quantidade de aparelhos e dispositivos que eles carregam. Eles podem ter itens obscuros e complexos, como esse martelo universal, que segura os pregos no lugar para você enquanto você bate. Muito legal, mas nem todas as ferramentas eficazes precisam ser sofisticadas. Às vezes, basta um dispositivo simples para lidar com uma variedade de tarefas cotidianas. Essa multitarefa de 10 centímetros funciona como um pé de cabra para abrir caixas e afins, e abridor de garrafas, o que a torna um chaveiro especialmente útil, sem precisar de caixa de ferramentas. O produto foi criado em 2016 pelo empreendedor americano Brad Blunt. Surpreendentemente, certas variantes dessa ferramenta podem custar mais de $200, graças ao uso de metais caros como o zircônio, que é difícil de refinar e processar, mas altamente durável. Outros fabricantes normalmente projetam versões mais baratas dessas multiferramentas, usando aço ou titânio, e alguns modelos incorporam componentes de chave inglesa e chave de fenda, para ter ainda mais versatilidade. Como você pode ver, muitas dessas variações também possuem uma coloração brilhante e iridescente. Isso é conseguido através de um incrível processo conhecido como anodização. A superfície do metal é submetida a uma corrente elétrica e mergulhada em água e bicarbonato de sódio, resultando em uma camada de óxido colorida e protetora, cujas cores variam com base na voltagem aplicada. Quem diria que o faça você mesmo também podia ser um banquete para os olhos. Arrancador de raízes. Se você já pensou que jardinagem era chato, bom, essa próxima ferramenta vai cortar essa ideia pela raiz. Deixa eu te apresentar a Brush Grubber Extreme, inventada pelo fabricante americano de ferramentas de capina Brush Grubber. Esse instrumento intimidador de $200 apresenta um par temível de mandíbulas de aço com molas. Cada unidade possui 18 dentes antiderrapantes, que permitem que a ferramenta prenda arbustos indesejados e pequenas árvores. Se acoplado a um trator ou veículo pesado, o Brush Grubber Extreme pode facilmente arrancar vegetação rasteira de raízes superficiais diretamente da terra. É especialmente eficaz na remoção de árvores de espinheiro, que são um tipo de erva daninha levemente venenosa que pode crescer em infestações densas se não controladas. A melhor parte do Brush Grubber Extreme é que ele literalmente vai à raiz do problema, arrancando em vez de cortar as raízes do solo para evitar que a vegetação indesejada cresça de novo no futuro. Tá, eu sei que é um sonho para os jardineiros, mas eu espero que um exército dessas ferramentas não apareça nos meus pesadelos, se prendendo aos meus membros e me arrastando para as profundezas flamejantes num túmulo sem ervas daninhas. Como assim? Vocês não têm sonhos desse tipo também? Poda poderosa. De arrancadores de raízes a cortadores de cercas vivas, parece que o Brush Grubber Extreme não é a única ferramenta trabalhando para dar à jardinagem uma reputação mais feroz. Serras de poda hidráulicas são ferramentas perigosas que podem ser montadas em tratores para cortar folhagens em ângulos precisos, mas a empresa francesa de cortes de cercas vivas, Coupe Echo, levou as serras de poda a um novo nível com a podadora de pomar Cosmos 200T. Ela apresenta um braço mecanizado robusto que termina em um acessório de lâmina de serra de 3 metros de comprimento, capaz de fazer podas a mais de 8 metros de altura e com eficiência letal. Tudo bem que esse negócio é projetado para usar na vegetação, mas eu não posso ser a única pessoa que imaginou essas máquinas entrando num torneio subterrâneo de BattleBots, exclusivo para jardineiros. Atenção, podadores, para a luta que todos estavam esperando. Faz barulho aí pro Grubber Extreme contra Saw Blade Supreme. Chave de reserva.
Esse simples dispositivo verde pode não parecer grande coisa, mas nunca subestime o poder de uma pequena ferramenta. Projetada pela empresa americana Lockright Safety Systems, a chave de reserva reduz significativamente os perigos de aparafusamento industrial. Quando os trabalhadores industriais estão aparafusando 2 canos industriais, as porcas hexagonais só podem ser apertadas se as porcas nos lados opostos dos flanges forem impedidas de girar. Embora isso geralmente seja feito usando ferramentas manuais, como chaves e martelos, o procedimento comumente resulta em lesões desagradáveis e beliscões nos dedos, mesmo para os técnicos mais experientes. A chave de reserva Lockright resolve esse problema ao se fixar magneticamente na porca hexagonal, com o parafuso preso pressionando contra a porca vizinha, o que mantém a porca principal no lugar. Isso permite que os trabalhadores mantenham as mãos longe de todos os pontos de beliscão, enquanto apertam a porca do outro lado. A ferramenta de liga de aço pode caber em espaços extremamente apertados, graças à ampla variedade de tamanhos disponíveis, mas o preço é bem chocante. Mesmo a menor dessas ferramentas pode custar mais de $230. Dito isso, os acordos por lesões nas mãos no local de trabalho nos Estados Unidos podem chegar a $630 mil. Então a chave de reserva poderia realmente economizar dinheiro para as empresas de indústria pesada a longo prazo. Caramba, eu não ia me importar em trocar 1 ou 2 dedos por esse tipo de pagamento, mas infelizmente eu já troquei todos os meus por cartas de Pokémon, e valeu a pena. Kit de incêndio. Não há dúvida de que muitas das ferramentas que a gente viu até agora tornam certos trabalhos mais rápidos, fáceis ou seguros. Mas essa próxima é literalmente uma salvadora de vidas. Esse é o kit de resgate pessoal da fabricante de equipamentos de resgate Skedco, que é especificamente projetado para ajudar as pessoas a escaparem de edifícios em chamas. O kit traz um par de ganchos serrilhados de aproximadamente 15 centímetros, feitos de alumínio de qualidade aeronáutica, além de uma corda Technora de quase 20 metros. Technora é o que se conhece como uma fibra aramida, um tipo de polímero sintético frequentemente usado em equipamentos de bombeiros, devido às suas propriedades resistentes ao calor, enquanto a maioria das cordas padrão feitas de nylon ou poliéster tem uma temperatura máxima de operação de cerca de 160 a 176 graus. As cordas Technora podem ser usadas em ambientes que atingem aproximadamente 260 graus. Ficou bem óbvio porque isso pode ser útil para escapar de um inferno em chamas, né? Para usar o kit de resgate pessoal, os ganchos são fixados em um ângulo de 45 graus no canto inferior de uma janela, permitindo que os ocupantes façam rapel pela fachada do edifício para descer em segurança. Mas a melhor parte de todas, a Skedco foi fundada pelo veterano médico de combate Bud Calkin, que serviu ao exército e na Guarda Nacional dos Estados Unidos. Então não consigo pensar em mãos mais seguras para se estar do que as de um médico do exército. Tecnologia de lenhador. Não tem como negar a impressionante e intimidadora habilidade de um lenhador com um poderoso golpe. Mas graças ao sofisticado equipamento de corte de madeira do século XXI, esses caras estão equipados com muito mais do que apenas um machado. Essa é a cunha de derrubada TR-30AQ de $2.000, desenvolvida pelo fabricante alemão de equipamentos florestais Voss-Reich Maschinenbau. A TR-30 de alumínio é projetada para ser acoplada a um motor de impacto sem fio e empurra a cunha de derrubada entre os suportes de metal, entrando profundamente nos troncos das árvores, fazendo-as tombar. A forma afilada da cunha ajuda o tronco a cair longe do operador, e não em cima dele. Mas se a TR-30 não é grande o suficiente para você, ainda há a TR-300, que custa $3.000, e pode ser controlada remotamente por sinal de rádio a uma distância segura de 100 metros. Graças a Deus, porque essa bolinha branca aqui é muito adorável para correr o risco de ser esmagada por árvores. Depois de derrubar troncos de árvores, os lenhadores normalmente os transferem para um cavalete de serra, que apoia a madeira horizontalmente enquanto é cortada em tábuas, enquanto a maioria dos cavaletes de serra tem a forma de simples cavaletes de 4 a 6 pernas. A fabricante irlandesa de carpintaria Timber Croc patenteou a sua própria versão única, e dando uma olhada melhor não fica difícil ver que esse croc no nome é de crocodilo mesmo. Essa fera de ferramenta de $270 tem uma fileira de dentes suspensos, cortados a laser, que se ajustam para segurar toras, tábuas e até grandes pallets de madeira. Embora a estrutura de aço robusta consiga suportar cargas de até 200 kg, está longe de ser o modelo mais pesado da Timber Croc. Essa honra pertence ao Mount X HD, que custa $1.500 e fica na parte traseira dos tratores com capacidade de carregar bem mais de meia tonelada de toras. Não há dúvida de que os lenhadores dos séculos passados iam ficar realmente maravilhados com esses desenvolvimentos modernos. E se você achou isso tão fascinante quanto eu, por que não usar os seus dedos afiados para clicar ali no botão de se inscrever? Assim você nunca mais vai perder nenhum
em uma tora de conhecimento que eu corto para você, trazendo toneladas de coisas que você provavelmente não sabia. Então, de volta ao nosso vídeo. Crocoline. Usada normalmente em pavimentação e alvenaria para ajudar a criar linhas retas para precisão entre dois pontos de referência, a linha de corda é uma das ferramentas manuais mais antigas e básicas. Mas a startup holandesa Crocoline, fundada por 3 estudantes universitários em 2019, levou a nivelagem na construção para outro nível. Conhecida como Crocoline, esse conjunto inteligente de mandíbulas reduz pela metade o tempo necessário para traçar uma linha de corda nivelada entre dois pontos e um canteiro de obras. A ferramenta de $16 apresenta um orifício de 1,3 cm de diâmetro, permitindo que ela seja facilmente fixada a uma estaca na altura desejada. A fileira de dentes e a haste de metal deslizante podem então ser usadas para fixar a linha na posição horizontal correta. E voilá, você mapeou de maneira eficiente e precisa o seu projeto de construção. Além disso, se você colocar 2 Crocolines um em cima do outro, dá para fazer um teatro de sombras incrível, porque até mesmo os trabalhadores de construção mais resistentes precisam de um pouquinho de entretenimento às vezes. Entrando pelo cano. Chega um momento na vida de todo proprietário em que ele sente vontade de pegar umas ferramentas de bricolagem e renovar sua humilde morada. Bom, para aqueles proprietários que também são ciclistas ávidos, eu tenho o projeto de bricolagem dos seus sonhos. Em 2014, o designer americano Brian Dorfler pegou um cano de PVC comum e o reimaginou como uma ferramenta engenhosamente simples para armazenar e exibir a sua amada bicicleta. Disponível no Etsy por $123, o cano apresenta um pequeno entalhe para segurar bicicletas, mas a simplicidade do seu design significa que você poderia facilmente fazer um você mesmo. Muitas ideias pretensiosas não resultam em nada, mas o brainstorm de Brian mostra que o caminho para o sucesso pode ser tão fácil quanto andar de bicicleta. Subsolador. Por milênios, agricultores ao redor do mundo têm utilizado uma infinidade de ferramentas úteis para melhorar suas colheitas. E atualmente, a agricultura industrial elevou suas ferramentas a um nível totalmente novo. Essa estranha e intimidadora engenhoca pode parecer algo saído de BattleBots, mas na verdade ela está travando uma guerra contra o próprio solo, contra a lama para ser mais específico. Fabricado pela empresa de maquinário agrícola Rowmaco, o subsolador U614 se acopla à traseira de um trator com uma melhor máquina de aragem. À medida que é puxado ao longo de um campo agrícola, as fileiras de dentes grandes, curvados e de aço mergulham no solo até 3 vezes mais fundo do que um arado comum. Isso quebra qualquer solo compactado para incentivar o fluxo de ar e água subterrâneos, o que melhora muito o crescimento de raízes e vegetais. Não há dúvida de que essas incríveis inovações agrícolas nos ajudam a acompanhar a enorme demanda global por alimentos. Mas eu já vi vida de inseto e imagino o horror desses pobres bichinhos subterrâneos diante dessa abominação industrial. Corram, formiguinhas, corram! Turbina de torneira. Você pode não acreditar, mas a família americana média usa mais ou menos 1.100 litros de água por dia. Mas aqui está uma maneira de colocar até mesmo o consumo de água mais extremo em bom uso. Em 2015, o engenheiro britânico Jasper Pulse criou esse curioso design para uma turbina imprimível em 3D para torneiras domésticas. A ideia é conectá-la a um gerador de eletricidade simples, para que ela se torne essencialmente uma versão em miniatura das enormes turbinas hidrelétricas construídas em muitas barragens, que convertem energia da água corrente em eletricidade. Turbinas funcionam através do processo de indução eletromagnética, descoberto pelo cientista inglês Michael Faraday em 1831. Em configurações normais, uma turbina rotativa faz com que um ímã dentro de um gerador gire, levando a um campo magnético em mudança, que por sua vez induz uma corrente em bobinas de fios ao redor do ímã. Essa corrente pode ser alimentada em redes elétricas e usada para eletricidade. Como o rotor dessa peculiar turbina de torneira tem apenas aproximadamente 2,5 cm, ele ainda não pode gerar eletricidade suficiente para a maioria dos aparelhos domésticos. Mas uma coisa que ele poderia fazer é alimentar um pequeno sensor de temperatura e uma luz LED, iluminando o fluxo de água em cores diferentes de acordo com o nível de calor, ou alguma outra tarefa elétrica menor que não exija muita energia. Eu com certeza ia instalar no meu chuveiro para ter a minha própria rave quando eu girasse o botão de temperatura. Aí o meu banho ia virar a festa do DJ Fala Sério. Limpando carbono.
E vamos a mais bugigangas profissionais de bolso. Confere esse dispositivo ultra detalhado, conhecido como Carbon Boss AR-15, criado pela empresa de manutenção de armas Real Avid. Embora pareça algum tipo de spinner da próxima geração, ele foi projetado para limpar uma das armas mais populares dos Estados Unidos, a R-15. Essa arma tem um problema comum de componentes ficarem visivelmente entupidos, com resíduos de carbono depois de algumas centenas de tiros, o que deve ser removido para evitar que ela trave. E é aí que entra a multiferramenta Carbon Boss, com 16 diferentes raspadores de aço e escovas de bronze em um só dispositivo. Ele elimina eficientemente a fuligem de cada canto do mecanismo de disparo da arma. Essa solução faça você mesmo para manutenção de armas pode economizar muito dinheiro para os proprietários de AR-15, já que o Carbon Boss custa apenas $35, enquanto os limpadores de armas profissionais costumam cobrar $80 por serviço. E embora eu não tenha armas, eu consigo imaginar muita utilidade para essa ferramenta jogando ela no meu quintal como se fosse uma estrela ninja. Com certeza a minha família vai se sentir muito protegida. Acampamento de outro nível. Você pode pensar que acampar se trata de se reconectar com a natureza voltando ao básico, mas alguns desses básicos podem realmente levar o seu passeio na natureza, literalmente ao próximo nível. Essas pecinhas têm menos de 8 centímetros de comprimento e possuem um peculiar design de espinha de peixe, que permite que eles se encaixem perfeitamente nas lacunas entre decks, cercas, bancos e galhos de árvores. Como um tipo de âncora de barraca, em vez de se enterrarem no solo, eles podem então ser presos a uma tenda usando mosquetões e alças elásticas para fixar toldos acima do solo, tornando a retirada mais fácil e limpa. Não só essas ferramentas práticas facilitam a montagem e desmontagem do seu acampamento, mas também são tipicamente feitas de uma liga de alumínio barata, custando aproximadamente $1 cada. Quem disse que acampar tem que significar se sujar? Não com essa pequena invenção. Estilingue a laser. Se você era um encrenqueiro que nem eu quando criança, pode ter memórias nostálgicas de construir o seu próprio estilingue com um graveto e um elástico. Infelizmente, a minha mira nunca foi tão boa quanto a do Bart Simpson, mas com certeza seria se eu tivesse essa versão insana e melhorada. Estilingues de alta potência vêm com um alvo a laser ajustável embutido para acertar tiros com precisão de gavião arqueiro a distâncias inacreditáveis. Não só isso, mas esses atiradores de outro nível também disparam com mais força do que os modelos de estilingue normais, graças ao seu cabo de policarbonato resistente e à catapulta de borracha grossa e antiderrapante. Embora frequentemente comercializados como acessórios de caça, esses estilingues podem ser usados para uma variedade de tarefas mais saudáveis, tipo pegar frutas de galhos altos com estilo. Acredite ou não, muitos varejistas na internet vendem esses dispositivos por apenas $4 cada, com alguns incluindo uma generosa munição de 500 bolas de lama na compra. Caramba, isso tem uma cara de que pode dar muito errado. Imagina a molecada pintando a cidade de marrom. Qual dessas ferramentas incríveis você gostaria de testar? Você tem uma ferramenta favorita na sua caixa de ferramentas? Me conta nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.